Vamos lá, já voltando aqui, meus amigos, minhas amigas, tá? Vamos destrinchar agora a nossa teoria da responsabilidade civil objetiva na modalidade risco administrativo. Ok? Joga na tela aí. Pronto, ela aí, tá? Deixa eu pegar um slide em branco aqui para a gente fazer algumas anotações importantes. Ok. Então, vou colocar aqui o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O que é que isso aqui representa de evolução para o Estado brasileiro? Bem, nós temos aqui a modalidade risco administrativo, como já comentei, né? Modalidade risco administrativo. Aqui você percebe que o Estado ele tem o dever, é um dever, de indenizar o dano sofrido de forma injusta pelo particular. O particular sofreu prejuízo injustamente. O Estado vai ressarci-lo, vai indenizá-lo. E isso independentemente de haver falta do serviço ou culpa dos servidores, funcionários, agentes públicos, né? Até porque a modalidade não é culpa do serviço, não é a culpa do Estado, não é a questão do serviço, nem a do servidor público, é a questão do risco inerente, tá? Então, existindo o dano, o Estado tem a obrigação de indenizar. Ok, maravilha. Professor, quais são as implicações práticas disso? Note que, pela teoria do risco administrativo, não se exige que o particular comprove a culpa da administração. Deixa eu até colocar isso aqui. Não se exige que o particular comprove a culpa do Estado, a culpa da administração. É possível que o poder público demonstre a culpa da vítima? Isso sim é possível. Para que o poder público venha a excluir ou então atenuar a sua indenização. O Estado poderá, no entanto, demonstrar a culpa da vítima para excluir, já que essa modalidade admite as excludentes de responsabilidade, ou até mesmo atenuar, seriam como atenuantes do direito penal, né? Só que atenuar a indenização, diminuir o valor a ser pago pelo Estado, pela administração pública. Assim sendo, permite-se que o Estado, que a administração pública, comprove a culpa do pretenso lesado, da pessoa que alegou a lesão, prejuízo, né? E de modo a eximir o dever de indenizar dos cofres públicos. Tranquilo? Então, se por um lado o particular não precisa comprovar a culpa do Estado, nem falta de serviço, nem culpa de servidor, por outro lado, o Estado pode se eximir de responsabilidade comprovando a culpa da vítima, certo? Então, são necessários
5 pontos aqui. Você lembrar de 5 pontos. 5 pontos. Desliga aí por um pouquinho. 5 pontos a serem lembrados aqui, né? O primeiro é: o risco administrativo não se aplica a todas as hipóteses em que o Estado, em que a entidade causa prejuízo a terceiro. Não se aplica a todas as hipóteses. Se aplica somente nos casos em que a ação, a conduta de uma pessoa jurídica de direito público ou de uma pessoa jurídica de direito privado que preste serviço público cause dano ao particular, né? Então, o primeiro ponto é justamente esse. Aplicável somente às pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Prestadoras de serviço público. Quem ficou de fora aqui? Quem ficou de fora? As pessoas jurídicas de direito privado, exploradoras de atividade econômica. As empresas públicas exploradoras. As sociedades de economia mista exploradoras. Elas exploram a atividade econômica e, sendo assim, a responsabilidade será subjetiva, é igual à nossa, particular, tá? É o regime, será a responsabilidade idêntica à do regime de direito privado, baseada na culpa, tá? Subjetiva. Segundo ponto, o dano é prejuízo. E esse prejuízo já vimos que pode ser material ou moral. Então é necessário o dano, é necessário a comprovação do prejuízo, seja material, seja moral, tá? Por assim dizer, é necessário a existência efetiva de dano material ou a presumida ofensa moral, né? O ato lesivo, ocorreu uma lesão, o ato lesivo diz respeito à ação ou omissão específica do servidor que causou o dano, tá? Você tem que ter o nexo de causalidade entre a conduta do servidor e a ação omissão e o dano, prejuízo causado, né? Então, lembrar também do nexo de causalidade, que tem que estar presente aqui também, certo? As prestadoras de serviço público já vimos que estão aqui. As pessoas jurídicas de direito privado, apesar de ostentarem personalidade privada, apesar de se sujeitarem ao regime misto, híbrido, estão sujeitos à responsabilidade civil objetiva caso venham a prestar serviço público, tá? Tranquilo? E a questão é, outro ponto é a abrangência, o alcance do termo agente público. O termo, a expressão agente público, ela é bastante ampla, ela abarca todo aquele que exerce diretamente ou indiretamente, permanentemente ou transitoriamente, com remuneração, sem remuneração, um cargo, um emprego ou uma função pública, tá? Então, são exercentes de cargo, emprego ou função pública.
Então, você inclui aqui também o mesário eleitoral, membros do tribunal do júri, né? Abrange até mesmo esses mesários, os jurados, que são chamados de agentes honoríficos. Abrange o servidor que é detentor de um cargo estatutário, abrange o servidor que é detentor de um emprego público, chamado de empregado público seletista, né? Então, essa é a carteirinha, é a identificação do sujeito que causa o dano ou prejuízo. Ele tem que ser um agente público. Tem que ser um agente público, tá? E é necessário que o agente público necessidade de que este agente público esteja no exercício de função pública. Ele tem que estar no exercício de uma função pública. Ele não pode estar fora da função. Se ele causa dano fora da função, ele que responderá. O Estado só é responsável se o agente público estiver no exercício de função pública, ainda que durante período de folga, né? Agora, fora da função, não tem como. Não tem como, tá? Exercício de função pública. Assim já reconheceu o STF, assim já reconheceu o STJ. É cabível indenização por danos morais do Estado. No caso específico, eu lembro de um aqui, que no caso o delegado de um determinado Estado furou a fila do banco. Temos a situação de um delegado de polícia que furou a fila do banco para querer atendimento exclusivo, preferencial. Ele não queria pegar a fila. E o STJ entendeu que o delegado, ao furar a fila do banco, ele acabou causando lesão, prejuízo. Apesar do Estado, do delegado, ele não está rigorosamente no exercício da função pública e a responsabilidade se aplicou no caso concreto, acredita? A responsabilidade se aplicou no caso concreto, porque o STJ entendeu que ele estava que de folga, né? Então é um julgado interessante esse, bastante controvertido. Ele reconhece a indenização por danos morais do delegado que fura a fila, mesmo ele estando de folga, tá? Então tem autores que falam que policial de folga, quem responde é o policial. Mas temos esse julgado do STJ que fala do delegado que furou a fila de um banco. Ele não estava rigorosamente no exercício da função pública, ele estava na sua folga, mas mesmo assim foi aplicada a responsabilidade civil do Estado. Foi reconhecido o dever de indenizar por parte do Estado. Eu não lembro se o delegado estava com algum tipo de fardamento da instituição, com alguma camisa operacional. Não lembro, mas essa decisão ela é bastante polêmica, bastante controvertida. Mas, enfim, 5 pontos a serem lembrados acerca da responsabilidade civil objetiva. Se aplica somente à pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado que venha a prestar serviço público, ocorrência, comprovação real de dano, prejuízo, nexo de causalidade entre a conduta do servidor. A conduta do servidor foi o que causou direta e imediatamente o dano, prejuízo ao particular, ao interessado. Aquele que é agente público está abrangido pela responsabilidade civil objetiva
independente se ele é detentor de cargo de emprego, se é exercente de função, independente se ele é mesário eleitoral, jurado, enquanto estiver desempenhando a função pública, responderá. O Estado estará abrangido pelo manto da responsabilidade objetiva. E é o último, né? É necessário que ele esteja no exercício de função pública, tá? Como eu falei agora há pouco, eu já vi no livro do Alexandre Maza um exemplo que ele dá, policial militar de folga, se bem que a questão falava, o exemplo do Maza falava em policial militar. Policial militar de folga dá um tiro no pé do cidadão. Quem responde? O policial, né? O policial, né? Nesse caso emblemático do delegado que furou a fila do banco, delegado de folga, não estava exercendo a função pública naquele momento, o Estado assumiu o dever de indenizar e não a pessoa do delegado, né? Então são casos bem emblemáticos que devem ser analisados com bastante cuidado, com bastante cautela, né? Tranquilo? Nós temos, inclusive, como eu já falei, eu vi no Alexandre Maza, esse caso do policial que deu um tiro no pé de um transeunte, do cidadão, e ele estava de folga, tá? Só que o policial, inclusive, utilizou a arma da corporação. Arma da corporação. Já pensou que é uma questãozinha dessa de prova, em alguma questão aberta, dissertativa, é de matar, né? Cabe muita discussão aí. Bem, continuando. Por fim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é necessário reconhecer a ausência de responsabilidade, reconhecer a ausência de responsabilidade civil objetiva do poder público do Estado nos casos de danos, deixa eu colocar logo aqui os macetes, danos provocados por agente policial enquanto este prestava informalmente serviços à comunidade, né? Nesse caso aqui, entendeu-se, o Supremo Tribunal Federal entendeu que inexistente um nexo de causalidade entre a conduta do policial, né, a atividade de policial exercida pela vítima e a morte. Tá? Tranquilo? Outra situação é com relação às excludentes de responsabilidade. Já comentei aqui que a teoria ela acata as excludentes de responsabilidade, que nós vamos falar já já sobre elas, tá? Vou colocar só esse caso emblemático aqui também. Vamos voltar para o nosso slide. Vamos lá. Próximo tópico. Está aqui. Responsabilidade civil das empresas estatais. Professor, quem são as empresas estatais? As empresas estatais são elas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista. É importante você lembrar que as empresas estatais, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E a questão é apenas você tomar cuidado. Quando elas forem prestadoras de serviço público, responsabilidade civil objetiva. Quando forem exploradoras de atividade econômica, responsabilidade civil subjetiva, tá? Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma empresa
pública, né? Empresa pública, Caixa Econômica Federal. Que ela presta serviço público à Caixa? Não, ela explora atividade econômica. E qual é a responsabilidade da Caixa? Subjetiva. O Banco do Brasil é o quê? Uma sociedade de economia mista. Presta serviço público e explora atividade econômica? Explora atividade econômica. Então, a responsabilidade do Banco do Brasil é o quê? Subjetiva. Pega a Infraero. A Infraero é o quê? Professor, a Infraero é uma empresa pública que presta serviço público ou explora atividade econômica? Presta serviço público. A Infraero presta serviço público, assim como os Correios. E qual a responsabilidade das duas? Objetiva, né? Porque elas são prestadoras de serviço público. Somente as prestadoras de serviço público é que respondem objetivamente, tá? Então, somente as prestadoras de serviço público respondem objetivamente. Então, é crucial você identificar se a empresa estatal é prestadora ou se ela é exploradora. Professor, responsabilidade civil por atos omissivos. E aí? Responsabilidade civil. É cabível se falar em responsabilidade civil diante de uma omissão? Sim, com toda a certeza. A responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, ela é uma responsabilidade por atos comissivos. Isso é um fato. É uma responsabilidade por atos comissivos. É uma responsabilidade baseada no agir. É uma responsabilidade baseada numa ação, né? Então, aqui eu vou colocar, ó, ato comissivo. Agir. Ação, né? Mas é possível se falar também em responsabilidade por omissão. Nesse caso de responsabilidade por omissão, o Estado responde subjetivamente. Então, é uma responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva no caso de atos omissivos, né? Então, nesse caso, já a vítima, a pessoa prejudicada, já assume o dever de provar a culpa, provar a omissão, para que tenha direito à indenização. Desculpa, ele prova a culpa do servidor, prova a sua omissão, o não agir, e aí ele terá o direito de ver ressarcido o prejuízo, o dano, né? Então, responsabilidade nos atos comissivos, objetiva. Responsabilidade nos atos omissivos, ela é subjetiva. Perfeito? O próximo tópico aqui é a responsabilidade civil das prestadoras de serviço público, das empresas prestadoras de serviço público. Já vimos que é objetiva. É objetiva. Risco administrativo. Artigo 37, parágrafo 6º. Então, as concessionárias de serviço público enquadram-se aí. As permissionárias de serviço público enquadram-se aí. Você, usuário de serviço público, tem que provar apenas o dano. O nexo causal do funcionário, a conduta dele foi crucial para a ocorrência do dano e acabou. Sem culpa. Então, as concessionárias de serviço público, as permissionárias de serviço público respondem objetivamente, né? Tranquilo? Perante quem?
perante o destinatário do serviço público, que é você, usuário, né? Então, você aqui assume a condição de usuário. Usuário de serviço público. Próximo tópico, responsabilidade por atos legislativos e atos judiciais. A tese dominante é que o Estado ele é, sim, chamado para responder na órbita civil pelos prejuízos causados a terceiros em razão do exercício da função executiva, né? Mas, na questão de você se referir a Estado juiz e Estado legislador, não cabe a responsabilização do Estado. Na função legiferante e na função jurisdicional, não cabe a responsabilização do Estado, tá? Isso a priori, né? Com relação aos atos legislativos, a função de legislar, o legislativo tem como limite, como restrição, o respeito aos direitos garantidos na Constituição. Então, as leis são produzidas pelo legislador. As leis são gerais. As leis costumam atingir a toda a coletividade de maneira indistinta, né? E logo, tendo em conta que na teoria do risco, o fundamento é a distribuição do ônus para a sociedade, não haveria lógica em indenizar o particular por uma lei que é válida para toda a coletividade, né? Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm admitido, sim, a responsabilização do Estado por atos legislativos no caso de leis inconstitucionais, vou até anotar aqui, então, não cabe a responsabilização do Estado como regra. É apenas uma regra geral. Regra geral que possui exceções. Quais as exceções, professor? Vamos lá. Vou voltar aqui, pegar um slide branco. Ok. Estado responderá pelos atos legislativos quando se tratar de lei declarada inconstitucional pelo STF. Lei reputada inconstitucional pelo STF. Quando se tratar de omissão legislativa inconstitucional e quando se tratar de leis de efeitos concretos que acarretam danos, prejuízos efetivos, tá? Então, o Estado ele responderá sim, excepcionalmente, diante da prática de atos de natureza legislativa, quando você tiver essas três situações devidamente discriminadas aí. Leis inconstitucionais, omissão legislativa inconstitucional,
lei de efeitos concretos que acarretem danos efetivos, né? Já com relação aos atos de jurisdição, os atos jurisdicionais, é necessário lembrar que os atos jurisdicionais típicos acham-se presos à regra assemelhada a essa daqui, à vista para os atos legislativos. E esse é o entendimento do Estado, do STF. Você tem uma regra, o Estado não responde. O Estado não responde por atos jurisdicionais. Exceção, exceção. O Estado responderá pela prática de atos jurisdicionais quando só colocar mais bonitinho aqui, pela prática de atos jurisdicionais. Ficou estranho esse quando. Primeira situação, preso. Preso. O preso, ó, o preso ficar detido além do necessário. Preso, detido além do necessário. Então, você tem atos jurisdicionais que acarretam lesão grave ao direito de ir e vir do preso. O Estado vai ter que indenizar por esse erro judiciário. É um típico caso, uma típica situação de erro judiciário, né? O Estado ele pode ser condenado a indenizar a vítima na esfera civil, caso o Estado erre na esfera penal, tá? Perfeito? Isso é importante. Isso aqui é importante, tá? Cuidado com essa questão dos erros praticados no judiciário. Tranquilo? Com relação à prisão preventiva, há precedente que sustenta o dever de indenização do Estado por prisões preventivas decretadas indevidamente. Então, vou colocar aqui. Prisão preventiva decretada indevidamente. Tem jurisprudência nesse sentido também, né? Prisão preventiva fora dos parâmetros legais, caberá ao Estado o dever de indenizar a vítima ou prejudicado. Tranquilo? Então, você vê aqui que o Estado responde sim por excessos, né? Você tem uma regra, mas tem exceções, situações especiais que devem ser analisadas caso a caso. Ok? Vamos voltar para o nosso slide. Pronto, para verificarmos qual é o próximo tópico. O próximo tópico é o seguinte. Próximo tópico. Responsabilidade dos servidores agentes públicos e o direito de regresso do Estado, né? Responsabilidade dos servidores, agentes públicos e a chamada ação regressiva. Como é isso aí, professor? Acontece o seguinte. Deixa eu dar um destaquezinho aqui, ó, que é importante. Atos legislativos. Atos jurisdicionais. Responsabilidade dos servidores agora, né? Nós estávamos vendo a do Estado, agora dos servidores, agentes públicos. Acontece o seguinte,
Nas ações de responsabilização contra o poder público, há três polos facilmente identificáveis: particular prejudicado, Estado e o servidor. Olha aqui, ó. Particular prejudicado, Estado e o servidor, agente público. Esses são os polos que você percebe na questão de reparação civil, tá? O pagamento da indenização do Estado, o que é que aconteceu? O Estado indenizou. O Estado pagou a indenização. Opa, o contrário. Essa setinha aqui. O Estado, colocar de azul, pagou uma indenização ao prejudicado, não foi? Aí você acha que isso vai ficar de graça? Claro que não. O agente público causador do dano será chamado para ressarcir o Estado, a administração pública, né? Então, logo em seguida, o Estado ele buscará o ressarcimento do servidor público causador do dano. Para pagar a indenização, a vítima prejudicada, desculpa, não teve que comprovar culpa. Foi sem culpa. Já para buscar o ressarcimento, o Estado vai ter que comprovar a culpa do servidor, do agente público, né? Então, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. A responsabilidade civil do servidor, do agente público, que é perante o Estado, é subjetiva. Subjetiva. Responsabilidade objetiva desse lado de cá, subjetiva desse outro aqui. Essa ação que busca o ressarcimento chama-se ação regressiva, ação de regresso, tá? Ocorrerá em sede de ação regressiva, que é uma ação também chamada de ação de regresso. Então, uma vez reconhecida a responsabilidade do Estado, a este caberá o desconto amigável da indenização devida na folha de pagamento do servidor. Ou, se for frustrada a composição amigável, vai ter que acionar judicialmente e regressivamente o servidor causador do dano, né? Perfeito? Tranquilo. Vamos para o próximo tópico. Próximo tópico. Aqui. Prescrição contra a fazenda pública. E logo a seguir, excludentes de responsabilidade. Vamos logo para a prescrição contra a fazenda pública. Professor, os direitos a serem exercidos contra o Estado, em face do Estado, as pretensões indenizatórias, por exemplo, elas estão sujeitas a algum prazo prescricional? É isso mesmo, professor? Olhe, a regra é a imprescritibilidade das ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra o servidor público. Joga aí na tela.
Então, acontece o seguinte. Pela natureza indenizatória, né, a ação regressiva movida pelo Estado contra o servidor, ela transmite-se aos herdeiros, aos sucessores desse servidor, caso ele venha a morrer, né? Essa ação ela é imprescritível, ou seja, ela não prescreverá, né? Então é diferente porque a pretensão do particular em face do Estado, em regra, está sujeita a um prazo prescricional. Mas a prescrição, mas se falando em ação regressiva, não incide esse prazo prescricional, tá? Então a observação seria exatamente a seguinte, de que para os tribunais superiores, inclusive temos entendimento já consolidado do STJ nesse sentido, aplica-se sim o prazo prescricional. Que prazo? Quanto é esse prazo, professor? Né? Quinquenal, 5 anos, as ações indenizatórias, movidas, ajuizadas contra a fazenda pública, né? Então você tem a chamada aqui prescrição quinquenal, tá? O particular terá 5 anos para buscar essa reparação junto ao Estado, à administração pública, ao poder público. Lembrando que esse prazo quinquenal, ele é também aplicável às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Ele é aplicável à União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, prestadoras de serviço público. Tá? Tranquilo? Perfeito? Então, aplica-se sim às empresas estatais, desde que sejam as prestadoras de serviço público. As exploradoras de atividade econômica respondem subjetivamente e não objetivamente, tá? Já vimos isso. Então, a ação regressiva não prescreve, mas a ação do particular em face do Estado prescreve, sim, 5 anos. E, para a gente encerrar, apenas lembrar aqui das excludentes de responsabilidade. A teoria do risco administrativo admite as excludentes de responsabilidade. São elas a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, e o fato exclusivo de terceiros. Tá? Com relação à culpa exclusiva da vítima, se o prejudicado, o particular, o administrado, ele é o próprio responsável pelo evento danoso, ele sozinho deu causa ao evento danoso, ele não é vítima. Ele não é vítima. É ele que deve arcar com os prejuízos materiais e morais suportados a ti mesmo, né? Então a culpa não é totalmente
irrelevante na teoria do risco administrativo, porque a culpa exclusiva da vítima é capaz de eximir o Estado de responsabilização, né? A mesma coisa esses eventos naturais. Caso fortuito é aquele evento que independe de vontade humana. E força maior seria um evento humano, mas que extrapola, que vai além, né? Então, é isso aqui, meus amigos. Todas essas situações são enquadradas como excludentes de responsabilidade e são capazes de eximir o Estado até mesmo de atenuar o valor a ser pago na indenização. Tá? Grande abraço, até a próxima.